A ideia é falar sobre um assunto muito importante, que é o câncer de próstata, que é a doença maligna mais comum no homem. Tá? Só perde para os tumores de pele, que estatisticamente acabam sendo pouco divulgados, porque tem uma agressividade menor. Mas a importância, na realidade, de se falar, obviamente, de um evento como esse, é porque raramente a gente dedica tempo para falar da saúde do homem. E nós homens vamos aos médicos levados pelas nossas mães, aí a gente desaparece e volta depois carregados pelas esposas. Ao contrário das mulheres que continuam, né, o acompanhamento. Então, prevenção e rastreamento é algo comum na vida da mulher, nas consultas de rotina, e a gente faz pouco disso, infelizmente. Eu queria que vocês entendessem um pouco o que significa o Novembro Azul. Na verdade, em 2003, um grupo de homens na Austrália, preocupado justamente com essa situação, queria fazer com que os homens se preocupassem com a saúde, fossem aos médicos, buscando, na realidade, rastreamento e prevenção das doenças mais comuns que acometem o sexo masculino. E eles chamaram esse movimento de Movember. Escolheram o mustache, daí, né, mustache, o bigode do estilo Mario Bros, ele está na porta, aquele bigodão, como o símbolo dessa campanha, que despretensiosamente ganhou o mundo. Justamente porque não é um problema, obviamente, dos australianos, é algo realmente global. Claro que aqui é muito maior, nós somos um país com desenvolvimento. Imagina que um país desenvolvido, pensando em chamar os homens para uma atenção à saúde, a gente sabe que aqui no nosso país é bem diferente. E hoje o Novembro Azul é um movimento global, como é o Outubro Rosa, por exemplo. Bom, primeira parte importante, nós estamos falando de câncer de próstata, a gente precisa explicar o que é a próstata. Né? Onde é a próstata? A próstata, na realidade, é uma glândula que faz parte do sistema gênito-urinário masculino. O pointer não aparece aqui, eu vou apontando com o dedo. Tá? E fica no assoalho da pelve, anterior ao reto e embaixo da bexiga. Então, ela tem uma localização muito peculiar, fica, do ponto de vista anatômico, alojada no assoalho da pelve e tem como função a produção de um líquido para compor o esperma e facilitar o movimento do espermatozoide. Tá? O tamanho de uma próstata normal é o tamanho de uma noz e a consistência de uma ameixa, mais ou menos isso. Então, isso dito, a gente precisa saber que a próstata é um órgão que sofre algumas doenças, especialmente com o passar da idade. Pelo menos 3 delas são muito conhecidas. Né? A hiperplasia benigna da próstata, que é um crescimento normal, habitual, que faz parte do envelhecimento da glândula. A prostatite, que é uma infecção da próstata. E o tumor maligno mais comum da próstata, que é o câncer da próstata. Então, não existe só câncer na próstata, existem doenças benignas que também acometem a próstata. A incidência do câncer de próstata no Brasil é considerada alta. Como eu disse, é o segundo tumor mais comum, depois dos tumores de pele, acometendo 70 mil brasileiros. E muito provavelmente esse número seja até subestimado, porque a gente sabe das dificuldades que a gente tem nas notificações num país como o nosso. Mas olha só, representa praticamente 1/4 de todos os tumores que acometem os homens brasileiros. Então, 25% de todos os tumores que acometem o brasileiro são da próstata. E é uma doença potencialmente curável se for diagnosticada precocemente, como a maioria das outras doenças oncológicas. Sobre a epidemiologia, acho que todo mundo sabe que é uma doença que acomete principalmente a população mais idosa, então a incidência do diagnóstico aumenta a partir dos 50 anos de idade. 3/4 dos pacientes acabam sendo diagnosticados naturalmente acima dos 65 anos. É a doença maligna, novamente, mais comum nos homens depois do câncer de pele, e nós ainda estamos numa fase de crescimento da incidência. Então, aqueles 70 mil casos provavelmente ainda
aumentarão no decorrer dos próximos anos. O tumor, vamos chamar de tumor, qualquer coisa que cresça, obviamente, independente da sua origem, pode, na realidade, infiltrar estruturas vizinhas. Então, nós estamos falando da próstata. Vocês lembram daquela imagem da anatomia, que é um órgão no meio da pelve? Um crescimento tumoral dessa glândula começa a empurrar ou até invadir órgãos ao redor. O reto e a bexiga, por exemplo. Pode acometer nódulos linfáticos, especialmente quando nós estamos falando de tumor maligno. Isso pode se alastrar pela cadeia linfática. E o que caracteriza todo tumor maligno, a doença pode metastizar. É o termo técnico, na realidade, quando a doença se espalha para órgãos à distância daquele órgão que foi dado a origem da doença. Recorrentemente, a gente fala isso em qualquer aula independente do diagnóstico de câncer, mas no início, todo câncer ele é assintomático. Ele demora um tempo para se tornar uma doença sintomática. Em fase mais avançada, essa doença pode inclusive se manifestar com sintomas que não são específicos do câncer de próstata. Tá? Então, dificuldade para urinar, diminuição da força do jato urinário, retenção da urina e queimação na uretra são sintomas comuns, inclusive, para as outras duas doenças benignas que acometem a próstata. Isso é importante que se diga porque não adianta a gente esperar pelos sintomas, né? Porque podem não aparecer. E se eles aparecem, na realidade não necessariamente é o câncer da próstata, que é outra coisa também que nos afasta dos médicos. O medo de que seja alguma coisa pior. Então, o paciente pode sentir algum sintoma, dificuldade para urinar, estreitamento, do afilamento do jato urinário, e se defende falando, eu não vou nem atrás porque eu já estou com tumor de próstata. Aí começa a despedir de todo mundo, passa 10 anos, o cara não estava com... Ele não foi nem investigar. Então, o diagnóstico não sai apenas pelos sintomas, porque os sintomas podem ser de doenças benignas. Tá? Os fatores de riscos que a gente conhece de forma muito clara e estabelecido, eu já disse, o próprio envelhecimento. A raça negra, o negro tem uma predisposição maior ao câncer de próstata do que o branco. História familiar, isso é importante que a gente saiba, então, o histórico dos tumores que acometem os homens de uma determinada família. E desde 2017, acho que está muito claro que tanto para câncer de mama nas mulheres como para o câncer de próstata nos homens, o sedentarismo e a obesidade fazem parte de dois fatores de risco. Importantíssimo que nós estamos falando de fatores de risco relacionados aos hábitos de vida. Né? O envelhecimento a gente não tem como interferir. A raça e a história familiar também. Bom, quanto ao diagnóstico, aí começa a parte da polêmica. Qual que é o arsenal que a gente tem para chegar ao diagnóstico do câncer de próstata? O exame físico, o famoso, famigerado, o temido toque retal. O exame de sangue, que é um exame, na realidade, que procura uma proteína chamada PSA. Só que somente o PSA não é considerado um exame de rastreamento. E somente o toque também não. Então dá uma olhada, só o PSA pode falhar em 20% dos casos e somente o toque chega a falhar em 35% dos casos. O pior, toque ainda, ainda falha mais. Calma, chegaremos lá. Agora, a realização dos dois exames em conjunto, essa probabilidade de erro cai para 8%. Te explico aqui, Rogério, porque esse é o famoso toque retal. Né? É um exame, então, clínico. Esse é um paciente de lado. A próstata, como eu tinha mostrado previamente, fica anterior ao reto e abaixo da bexiga. E o acesso, obviamente, pelo ânus é a via mais fácil. Por que o toque chega a falhar em 35%? Porque tem uma parte da glândula que não é acessível ao dedo. Então, essa associação do toque com o valor do PSA facilita a investigação.
Não é um exame doloroso. Você pode até escolher a maneira, mas não vai doer, entendeu? Isso é rápido. E o autoexame não existe. Porque nós fizemos aqui o Outubro Rosa e o autoexame é importante. Embora seja questionável, na próstata não recomendo. Não tem nada baseado em evidência que mostre que ajude. Agora, o diagnóstico verdadeiro, como eu disse, sintoma, esperar não adianta, o valor do PSA por si só não, e nem mesmo o toque, embora a suspeita, obviamente, apareça, o diagnóstico mesmo só sai por biópsia. E ele é feito também por via transretal, não precisa fazer cirurgia para chegar ao diagnóstico. Na maior parte das vezes isso é guiado por ultrassonografia. Importantíssimo que seja feito justamente para se concluir. Nós temos casos de pacientes com PSA de 18, o normal que é 4,5, por exemplo, que não se comprova ter o câncer de próstata. Então, precisa da biópsia para se decidir se é realmente câncer, qual o tipo de câncer e estratificar esse tumor. A gente usa uma nomenclatura internacional, que é a nomenclatura de Grissom, para saber se esse tumor é de baixo risco, de médio risco, de alto risco. Então, a biópsia é importantíssima para classificar o tumor e decidir o melhor tratamento para aquele caso. Eu vou falar de uma forma sucinta sobre as principais estratégias de tratamento. Claro que não é uma aula para oncologistas, vamos falar uma pincelada rápida sobre como que a gente faz para enfrentar essa doença. De uma forma óbvia, é um tratamento multimodal. Não existe um tratamento só. De repente, o mesmo paciente pode precisar de mais de uma estratégia para enfrentar a doença. E algumas estratégias ou algumas técnicas vocês certamente já ouviram, né? A cirurgia é a técnica mais, vamos dizer, conhecida e consagrada, que traz possibilidades de cura. Ela pode ser por via aberta, por uma laparotomia, que é feita, obviamente, na região inferior do abdômen, ou por laparoscopia. Existe uma terceira via, até eu diria de técnica pouco conhecida, que é por via perineal. O pessoal de Jaú faz bastante essa técnica por via perineal, pelo períneo. Então são 3 vias cirúrgicas de acesso para retirar a próstata. Existe uma técnica atual, absolutamente nova, e que parece ganhar muito espaço dentro da oncologia, especialmente na oncologia pélvica, que é a cirurgia robótica. A cirurgia robótica é um procedimento em que o cirurgião não está no campo. Ele opera, na realidade, um joystick, um videogame, e o robô fica fazendo os movimentos. E existe um software que elimina o ruído no sentido de tremor, corrige eventualmente algum movimento que não estava previsto para aquela situação. E na cirurgia pélvica, lembrem daquela primeira imagem da anatomia da próstata, como ela fica ao redor de órgãos muito, muito importantes. Então, diminui a chance de lesionar o reto, a própria bexiga. Talvez, isso ainda nós não temos certeza, mas possa diminuir a chance de impotência, porque a dissecção neuronal nessa região passa a ser mais minuciosa. A radioterapia é uma estratégia que também pode ser usada até mesmo como uma estratégia de escolha para um tratamento curativo. É um procedimento externo, parece uma máquina de tomógrafo, e emite radiação numa área a ser tratada. No caso da próstata é a pelve. Isso é feito, obviamente, um planejamento com o físico e com o radioterapeuta. A área a ser tratada recebe uma determinada quantidade de dose, algumas sessões, 25, 35, isso depende de caso a caso. E pode ser, como eu disse, estratégia para substituir a cirurgia, trazendo as mesmas chances de cura em casos selecionados. Então, a cirurgia e a radioterapia não propriamente concorrem como o melhor método. As duas podem ser oferecidas dependendo daquele estadiamento que eu disse para vocês. O tipo de doença que acomete aquele homem pode ser tratado com cirurgia ou rádio. Tem umas que não, é só com cirurgia. E por aí vai. Tá?
Existe uma técnica conhecida que é a braquiterapia, em que a fonte de radiação, ao invés de estar à distância, na realidade está próxima à área a ser tratada. E a braquiterapia é feita sob anestesia, novamente, através de um procedimento em que pelo reto se coloca a fonte e o paciente é submetido a algumas sessões de tratamento ou o implante de umas sementes radioativas com iodo. Então, o radioterapeuta implanta na próstata daquele homem uma quantidade de sementes que vão liberando radiação e podem tratar aquela estrutura. Isso é uma técnica também, dependendo do caso, que pode trazer cura para doenças iniciais. A hormonioterapia, embora o termo hormonioterapia seja o termo consagrado, na verdade é um bloqueio da ação hormonal. E existe, na verdade, pelo menos algumas estratégias que são utilizadas na tentativa de tirar a produção da testosterona como fator de alimentação do tumor de próstata. Então, há uma relação direta entre a testosterona e a proliferação celular, no caso do câncer de próstata. Então, bloquear a ação da testosterona é uma estratégia de tratamento, especialmente em casos avançados, ou para ajudar outras técnicas, tá? Pode parecer estranho, e é estranho quando a gente fala, especialmente numa plateia para leigos, né, que a orquiectomia, que é uma castração cirúrgica, é uma estratégia que já chegou a ser Nobel da Medicina. Quando se descobriu que eliminar a produção da testosterona, retirando o miolo do testículo, castração é uma coisa, capação é outra, na verdade nem é capado. Entra, na realidade, o cirurgião pela região inguinal, que tira o miolo dos testículos, ele deixa de produzir testosterona, observou-se que a doença, né, naqueles pacientes reduziam, especialmente a doença metastática do esqueleto na maior parte das vezes. Agora, existem técnicas de a gente conseguir uma castração química, que são por injeções. Duas delas, que a gente conhece bem, uma delas é a docelerina, que é o Zoladex, e outra é a leucolerina, que é o Emigrant. Pode ser feito a cada 3 semanas, ou a cada 4 semanas, ou a cada 3 meses, dependendo da apresentação que ela tem. E, quando, por algum motivo, a doença começa a criar algum mecanismo de resistência a essa estratégia, existem alguns antiandrogênicos de ação periférica que são dados por via oral e potencializam a ação do bloqueio hormonal. Tá? Existem alguns deles, não preciso nem citar os nomes, mas que fazem parte já da nossa rotina dentro da oncologia. A quimioterapia já é um procedimento sistêmico, o paciente precisa receber, no caso do câncer de próstata, como regra, pela veia, em aplicações a cada 21 dias, ou uma quimioterapia convencional para outras doenças, mas é uma estratégia que a gente acaba reservando quando o paciente já tem uma doença que, de alguma forma, falhou as estratégias anteriores que eu falei. Em algumas situações muito específicas para nós oncologistas, a gente pode até usar a quimio precocemente, mas como regra, esse paciente em quimioterapia por câncer de próstata tem uma doença avançada que já mostrou uma certa refratariedade ao bloqueio da ação hormonal. Existem algumas estratégias novas, eu vou citá-las, obviamente, justamente porque a ideia é justamente fala de todas de todo o arsenal terapêutico que a gente tem para enfrentar a doença, mas uma estratégia por um radiofármaco chamado Radium 223, que é um tratamento, na realidade, por nanopartícula, que coloca um material radioativo pela corrente sanguínea, chega até ao osso. Isso é feito exclusivamente para pacientes que têm doença exclusivamente óssea, metastática. O remédio ali dentro ataca a lesão de uma forma local. É importante você falar isso porque é o primeiro radiofármaco que mostrou impacto, inclusive, na sobrevida dentro da oncologia. Então, o paciente que tem doença exclusivamente óssea, especialmente sintomática, pode se beneficiar de uma estratégia que a gente tem a possibilidade de usar já.
Existe uma estratégia muito consagrada também fora do Brasil, extremamente cara, que são as vacinas. E existe uma chamada Cipuleucel T, que é algo que se assemelha ao que foi feito recentemente com um paciente com linfoma em Ribeirão Preto. Vocês lembram dessa história que bombou aí, por aí, um paciente com uma metástase de um linfoma politratado? É feito um tratamento dos linfócitos desse paciente fora do corpo. Esse linfócito é treinado a reconhecer a doença como inimiga, depois é reinjetado e dentro do corpo faz o que ele aprendeu fora do corpo. Claro, isso é uma forma muito simplista de dizer o mecanismo de ação, porque o custo disso aqui é algo, até então, eu diria, para um país como o nosso, impagável. Se eu não me engano, eu acho que são $100 mil por mês. Por mês. Algo assim. E eu acho importante que a gente fale também de uma maneira de acompanhar alguns tumores de próstata que fora de um país ainda em desenvolvimento, talvez seja mais fácil da população entender. Mas há a possibilidade de acompanhar ou vigiar alguns pacientes que são diagnosticados com câncer de próstata. Vamos fazer um exercício fácil. Um paciente aos 90 anos de idade é diagnosticado com câncer de próstata de baixa agressividade. Será que esse paciente precisa ser submetido àquela sequência de tratamentos com toxicidades, com efeitos colaterais que podem limitar a qualidade de vida dele? E deixar para tratá-lo a partir do momento que ele precisar? É uma estratégia. Então, a conduta expectante e a vigilância ativa, embora estranha, pode ser oferecida. Eu acho que seria estranho a gente fazer essa proposta com um paciente de 50 e poucos anos. Mas não é estranho se vocês conviverem com alguém e falar: meu pai, aos 88, ele foi um urologista, está com diagnóstico, mas a conduta foi não fazer nada. O não fazer nada não é também dar alta para o cara acompanhar, fazer um acompanhamento, fazer tudo do PSA, acompanhar os sintomas e decidir o momento de tratar. Eu quero que vocês levem para casa, na realidade, a informação de que o câncer de próstata é uma doença comum, de alta incidência na população brasileira. Há necessidade, sim, de consultas periódicas. A gente precisa voltar para os consultórios, com a estratégia de se buscar medidas preventivas e de rastreamento precoce. Precisamos falar da doença, daí a importância do Movember Azul. O diagnóstico deve ser divulgado, bem como os tratamentos. Existe muita coisa nova e o próprio tratamento não pode ser um estigma para tratar a doença, que é outra necessidade. Precisa desestigmatizar algumas coisas relacionadas ao câncer de próstata, desde o diagnóstico até as eventuais sequelas do tratamento. Coloquei aqui 3 mensagens importantes, porque essa semana saiu na mídia uma informação polêmica, mas interessante, que algumas entidades e alguns países não reconhecem o rastreamento de câncer de próstata, porque não temos realmente dados na literatura para dizer que esse rastreamento diminua a mortalidade pela doença. Quando a gente fala em rastreamento populacional, a gente tem que oferecer alguma coisa que seja barato, eficaz e consiga diminuir a mortalidade. O que se sabe é que aumentou a incidência, aumentou o número de diagnóstico, mas parece que a mortalidade não abaixou. Ao contrário do câncer de mama, rastrear as mulheres a partir dos 40 anos com mamografia diminuiu a mortalidade com câncer de mama. Embora isso seja uma verdade, algumas entidades não reconhecem que o rastreamento deva ser feito. Só que nós, novamente, estamos falando do país que o homem já não vai no médico. Se a gente chegar a essa conclusão, então pronto. Pula essa palestra, não só por vinho, por de carro. Eu vou deixar aqui, né? Não vamos fazer só não falar de doença nenhuma. Mas a Sociedade Brasileira de Urologia fez uma nota dizendo que a Sociedade Brasileira, recomenda que todo homem aos 45 anos deve iniciar seu acompanhamento urológico, tá? Com exame de toque e PSA anualmente. Se houver antecedente familiar, esse rastreamento deve começar aos 40 anos. Basta um caso, ou numa geração acima, ou na mesma geração. Um irmão ou primo da mesma geração, ou pai ou tio, uma geração acima, já é considerado um paciente com história familiar. Hábitos de vida saudáveis diminuem o risco, sem dúvida nenhuma.
está aí a importância então da gente falar do assunto. A Lívia está aqui para falar disso, a Dani já falou disso no Outubro Rosa, e eu quero agradecer então a presença. Acho que